né, os números naturais foram os primeiros números a surgirem, né? Eles surgiram da necessidade de se fazer contagem, né? O que nos leva a entender que existia um período de tempo, né, segundo o contexto histórico, que não existiam os números naturais, certo? Então Deus foi revelando, né, para os homens com o objetivo de nos ajudar, né, nos nossos cálculos, né, enfim, ajudar de maneira geral. São tão essenciais esses números, né? Então o contexto histórico diz que antes de existirem, né, o ser humano, por ser um ser racional, ou seja, raciocina, né, eles buscavam a maneira de se virarem, como diz a linguagem aí do povão, né? Vamos considerar que isso aqui seja o caçador vai chamar isso aqui de capanga, né? Eu creio que o pastor de ovelha usaria também uma capanga, algumas pessoas chamam de aiol, né? Enfim, um recipiente em que podemos colocar coisas dentro, certo? Então, não existindo número, como era que os pastores de ovelha se comportariam? Eles faziam o seguinte, pessoal, eles pegavam, né, e colocavam, quando iriam, né, levar as ovelhas lá para pastarem, colocava dentro dessa mochilinha aqui uma quantidade de pedra correspondente à quantidade de ovelha que ele levaria para a roça, certo? E à tardinha, quando fosse pegar essas ovelhas, eles iriam tirando as pedras de dentro da capanga, do aiol, da mochila, do jeito que você, do saquinho, enfim, né? Nós não temos conhecimento da tecnologia daquela época, né? Enfim, eu não tenho nesse momento. Então aqui é só uma comparação para a gente compreender como eles se viravam lá, né? Então, por exemplo, se estivesse faltando uma pedra, significaria que existia uma ovelha para eles tentarem encontrar, certo? Outros faziam o quê? Pegavam um osso, riscava no osso a quantidade de ovelha, depois iria eliminando os riscos, ou riscava num pedaço de pau, enfim. O ser humano, né, é esse ser aí fantástico que tem a capacidade de pensar, certo? Então, tudo isso aqui eu trouxe para a gente entender que os números naturais, eles surgiram dessa necessidade, né, de se fazer contagens. Quais são eles? Né? Vamos representar aqui os números. Os números naturais são... Há quem não considere o zero natural. Eu considero. Conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. São infinitos, certo, pessoal? 5, 6 e aí... até o infinito. Beleza? Então eles surgiram dessa necessidade. Eu vou também estar representando eles aqui em um diagrama para facilitar a nossa compreensão. São infinitos, né? E também na reta numérica, né? Vamos estar representando aqui também em uma reta numérica, onde a base dessa reta é o zero, né? É assim que vão apresentar vocês, né? O sistema já está organizado dessa forma. E aí são infinitos, certo? Então, aqui está os números naturais.